É isso aí, Sandro. A gente falava há instantes que a qualquer momento poderia ter o anúncio, e o anúncio acabou de aparecer aqui oficialmente, né, na Secretaria, o Departamento de Tesouro aqui dos Estados Unidos, está lá o nome do ministro do Brasil, Alexandre de Moraes, tem a data de nascimento do Alexandre de Moraes, dia 3 de dezembro de 1968, São Paulo, Brasil, o sexo masculino, tem o número do passaporte aqui do ministro, a carteira de identidade do ministro está aqui exposta no site, a confirmação que ele está sofrendo o que já era esperado, né, o efeito da lei Magnitsky, que é aquela lei que determina que alguns bancos, instituições financeiras americanas não façam negócios diretamente com quem sofrer esse tipo de punição. E, além disso, ele não pode mais, os bens dele aqui nos Estados Unidos, se ele tiver algum tipo de bem, eles serão, neste momento, confiscados, ou pelo menos serão suspensos. Já havia essa perspectiva que isso acontecesse, a situação do ministro já tinha sido alvo, inclusive, de manifestações públicas do secretário de Estado Marco Rubio, e nas últimas horas, depois que o Trump voltou da viagem que fez à Europa, havia a possibilidade de dois caminhos. O primeiro seria amenizar a situação do Brasil, especificamente falando sobre as tarifas, ou aumentar ainda mais a fervura diretamente contra o Supremo Tribunal Federal, e essa foi a opção do presidente americano Donald Trump. A lei prevê sanções que podem ser impostas a agentes que reprimem denúncias de corrupção, cerceiam liberdades fundamentais ou atuam contra eleições democráticas. E é exatamente nesse trecho de cerceamento de liberdades fundamentais que o governo americano está se baseando para determinar que essa lei Magnitsky entre em vigor. É um dispositivo da legislação americana que começou no governo do ex-presidente Barack Obama em 2012 e prevê sanções como bloqueio de contas bancárias, de bens que estão aqui em solo dos Estados Unidos, além, claro, dessa proibição da entrada no país, algo que já estava em vigor, determinado pelo Departamento de Estado para alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, cerceamento maior agora à Suprema Corte Brasileira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, está publicado, para quem quiser ver, justamente no site do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, essa decisão, essa nova sanção ao ministro Alexandre de Moraes. O Barão, só para... fica claro, a lei determina, um banco brasileiro que tem operações com os Estados Unidos tem que bloquear os bens todos aqui também? Ele fica impedido de fazer qualquer tipo de transação? Isso fica claro ou não? Sandro, no site do Tesouro só tem os dados do ministro, tá? Tem lá o dado, tem o data de nascimento, tem o número do passaporte, tem o número da carteira de identidade e o sexo dele, né? É o que tem no site oficial. A lei Magnitsky, aí você vai entrar numa área jurídica. E se perguntar para cada advogado vai dar uma opinião diferente. É uma situação envolvendo a lei. Isso não está designado especificamente na nota que está no departamento, na Secretaria de Tesouro. O que normalmente acontece é que qualquer pessoa que sofra esse tipo de sanção, ele não pode ter negócios nos Estados Unidos. Então, por exemplo, ele não pode ter uma conta aberta no banco, a conta aberta dele será congelada. Qualquer empresa que ele tenha aqui nos Estados Unidos, um bem americano, vai ser congelado. No Brasil, especificamente, essa lei pode ser usada, por exemplo, com as bandeiras de cartão de crédito, Visa, Mastercard, que são empresas americanas. Então, teoricamente, essas empresas não poderiam mais ter relação com quem sofreu esse tipo de sanção, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Ele não poderia mais utilizar o cartão com Visa, o Mastercard, por exemplo, são empresas americanas. Agora, se ele quiser ter conta no Banco do Brasil, no Bradesco, na Caixa Econômica Federal, os Estados Unidos não tem nenhuma ingerência sobre esses lugares, a não ser que, evidentemente, tenha, sei lá, o cartão do Bradesco Visa, aí seria a bandeira Visa que, no caso, não poderia ter relações com o ministro. Não sei se eu fui claro, Sandro, mas essa é a ideia geral dessa lei.
Era isso mesmo, é bem o que o Barão falou, né? Fica essa dúvida, o Banco Brasileiro vai fazer o quê? Não é uma pessoa, entre aspas, tá falando do ministro do Supremo Tribunal Federal. Fica essa dúvida que a gente vai ter que aguardar agora, né? É isso aí. Vamos aguardar, vamos acompanhar para ver os desdobramentos e a interpretação, como disse o Barão, varia de advogado para advogado. Agora, as instituições hoje todas vão calcular com seus departamentos jurídicos, né, Barão, qual vai ser o efeito. Porque, por exemplo, e-mail, que ele pode ter um e-mail de uma empresa americana e a empresa americana pode bloquear o e-mail dele. Ele hoje, a Amazon, pode não poder fazer compra na Amazon. Ele pode não usar o Google, Microsoft e outras empresas. A conta, se ele tiver conta, algum familiar, a gente não sabe ainda a extensão para familiares. Mas se tiver uma conta em Facebook da família, alguém, Instagram, tudo isso pode ter consequências justamente nas big techs que estavam sendo reguladas. O Banco do Brasil, que o Barão citou, formalmente não tem relação, mas é correspondente bancário e tem negócios nos Estados Unidos. Pode o Banco do Brasil receber algum tipo de punição? Obviamente, o departamento jurídico do banco está discutindo agora para ver, para além do cartão, se tem algum desdobramento, até porque é por lá que o Alexandre de Moraes recebe o salário dele, né, Barão? Então, a extensão, os bancos privados brasileiros, né, fica tudo muito complicado ainda para ter uma resposta e amplitude. Não tem nada falando da família, Barão? O Ineg, na nota que está aqui, que eu estou lendo agora, não cita a família e nem outro ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Havia essa possibilidade. Tem todos os dados do ministro Alexandre de Moraes na nota. Eu confesso que achei enfim, tá ali o número do passaporte, o número do RG, né? Da carteira de identidade dele. Tem todos aqui, data de nascimento e tal, mas não tem absolutamente... Eu mandei para o Sandro, tá aí com vocês também. Não tem absolutamente nada sobre outros familiares, sobre outros representantes do Supremo Tribunal Federal, nada. É uma ação exclusiva, pelo menos nesse primeiro momento, contra o ministro Alexandre de Moraes. Valeu, Barão. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade, entre em contato. Valeu. Ainda bem que eu falei pouquinho antes que ia sair, Pois né? Pouquinho antes, logo na sequência, eu falei para vocês não ficarem surpresos, porque eu tinha essa informação por aqui, não sabia quanto tempo ia demorar, mas foi imediatamente após a sua entrada que a confirmação aconteceu. Um bom trabalho para vocês, até mais tarde. Valeu, obrigado.